Ramon Dias abre o jogo sobre Vieto e é tietado também em Praia do Rio de Janeiro. Vamos falar sobre Vasco que terá um desfalque importante no jogo contra a equipe do Red Bull Bragantino e sobre Robson. Você sabia que Robson Bambu é o amuleto do Vasco? Isso e muito mais, e também sobre Jair, a partir de agora no nosso Comentário Vascaíno. Então, sobe a vinheta. Salve, salve, torcedor vascaíno, salve minha galera do Comenta Léo, saudações vascaínas, aquele abraço pra você que tá sempre junto com a gente, que curte, compartilha, que se inscreve no nosso canal, que deixe seu comentário. Muito obrigado a você que tá chegando pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o Léo, aqui é lugar de análise, informação, opinião, tudo que envolve o Vasco está aqui. Será um prazer ter você nos mais de 11 mil inscritos desse canal. Se você puder dar essa moral a gente, eu ficarei muito grato. Como é bom uma segunda-feira após uma vitória do Vasco. Há tanto tempo a gente não sabia o que era isso. Como é que a semana começa mais leve, né? Os problemas ainda tem, né? A gente tem que correr atrás dos pontos. Mas como fica mais leve após uma vitória do Vasco, né? Verrete, o grande nome do Vasco ontem, foi a grande novidade do Vasco. Que entrou, chutou no gol, fez gol. Foi muito elogiado por Ramon Dias, que disse que o Verrete chegou e ouviu as instruções dele, fez aquilo que foi pedido e conquistou o coração do torcedor vascaíno após esse gol. Inclusive, esse gol que o Verrete fez foi um dos primeiros jogadores a estrear vindo da Argentina e fazer um gol na Liga Brasileira, né? O cara conseguiu fazer um grande feito e fez aí o Vasco sair com a vitória contra o Grêmio. Isso também rendeu ao Verrete esse prêmio aí, aposta da rodada. Galera, votação popular nas redes sociais. O Verrete foi eleito aí como aposta da rodada, além de estar na seleção da rodada 18, que também teve Léo Jardim, teve Robson Bambu, que daqui a pouco eu vou trazer um número curioso sobre o Robson Bambu aqui para vocês. Teve Léo, teve também o nosso querido Ramon Dias na seleção da galera da rodada 18 do Campeonato Brasileiro da Série A. Foi uma grata surpresa e eu já digo uma coisa, muita gente comparando o Verrete com o Seba, o Seba isso, o Seba aquilo. A gente viu durante o jogo que o Sebastião é um jogador mais de movimentação, um jogador que abre espaço. Eu assisti o jogo novamente ontem, a galera do grupo de membros viu que eu postei isso e consegui enxergar um Sebastião que participa mais do jogo. Porém, é como eu falei aqui na análise, cara, o Sebastião é o cara do gol. É o cara que vai pra cima, que vai pra chutar no gol, e por isso ele ontem fez aquele gol, né? Quantos se jogariam naquela pedrada que foi mandada pra área ali pelo Peck? Pois é, o cara diferenciado, o cara que gosta de fazer gol. Ontem, inclusive, o Ramon Dias falou sobre isso, elogiou bastante o jogador, elogiou a forma que ele entendeu aquilo que foi pedido pelo Ramon Dias. Ramon Dias que hoje estava na praia, né? Torcedores aí filmaram, tiraram foto com o Ramon Dias, que estava curtindo a praia do Rio de Janeiro após essa vitória, né? Merecido. O professor fez um trabalho muito bom. Muita gente criticou o Ramon Dias antes da do jogo começar, pela escalação que ele colocou em campo. Muita gente criticava colocar o Robson e tudo mais. Mas o Ramon Dias tinha um plano, o próprio Paulinho, que foi muito bem. É uma ideia do Ramon Dias. Ramon Dias que ontem, na sua entrevista coletiva, falou sobre um assunto que é bastante comentado pelos torcedores, que é Vieto. Muita gente pedindo Vieto. E o Ramon Dias foi bem claro, e aí eu vou fazer minha análise sobre o Ramon Dias nessa fala dele. Ele fala muito bem que quer no Vasco jogadores que queiram ir ao Vasco, jogadores que estejam comprometidos a sacrificar-se pelo Vasco. E aí ele disse que o Vasco faz um grande esforço, mas que o Vieto não aceitou a proposta. E aí o que é que eu tenho a dizer sobre isso? Isso mostra que o nosso treinador, independente do jogador, ele só vai vir pra cá se ele quiser jogar. O Ramon Dias disse que, inclusive, confessou que conversou com o Vieto. E que o Vieto estava esperando outra situação e tudo mais. E aí eu digo a importância de você ter um técnico no elenco. Qualquer outro técnico fala, não, vamos atrás. Mas o Ramon Dias não, cara. O
O Ramon Dias quer que esteja aqui, por isso ele está conversando com todos os jogadores que o Vasco tenta contratar, para entender. Se o jogador está focado em jogar no Vasco, ele vai vir, não só pelo dinheiro. Mas se o jogador não está focado, o Ramon Dias vai ser o primeiro a falar, olha, não precisa contratar. O Vasco fez todo o esforço, a torcida do Vasco fez todo o esforço para o Vieto, mas não adianta a gente fazer todo o esforço e o jogador, não sei, não vou. A gente quer ter aqui jogadores comprometidos, como o Ramon Dias foi, cara. O Ramon Dias tinha toda a situação do mundo e fala assim, não vou. Já ganhei tudo, vou fazer o que lá? No último colocado do Campeonato Brasileiro naquela época. E ele tá certo. Se ele se sacrificou para vir para o Vasco, o jogador que quer vir para o Vasco tem que sacrificar também. Aqui a gente não pode querer jogador só porque ele quer receber salário. É aquele jogador que quer guerrear. E aí eu concordo muito e meu respeito aumentou ainda mais pelo Ramon Dias com essa fala. O Vieto é conhecido dele, era um jogador dele lá do Al Hilal, mas se não quer vir, meu irmão, não vem. E isso tá certo, tá correto. Tô vendo muita gente falando na rede assim, Paulo Braga isso, Paulo Braga. O Ramon Dias está certo. Só vai jogar no Vasco quem quer. Quem tá com vontade. Esse não é o momento de a gente ter jogador que venha pra cá só pra desfilar. E é o correto. Aplausos para o Ramon Dias, porque gostei muito da sua atitude. E falando sobre Vasco, sobre tabela, você vê aí a situação do Vasco na tabela, né? Após o término da rodada 18, o Vasco saiu da zona de rebaixamento, graças a Deus, e agora vai buscar mais uma vitória contra a equipe do Red Bull Bragantino. Red Bull Bragantino que inclusive joga essa semana contra o Goiás pela Copa Sul-Americana e é algo importante. Mas eu vou abrir um debate aqui com todos vocês. Vocês estão vendo aí que o Vasco tem 12 pontos em 17 jogos, não é isso? E tem uma coisa curiosa com esse rapaz que tá aqui na tela. Você sabia, quem tava na live vai saber a resposta, que Robson esteve em campo em todos os jogos que o Vasco somou pontos? É isso mesmo. Só que aí você vai dizer, rapaz, ele jogou e o Vasco perdeu. Sim, 3 jogos. Mas você quer um dado curioso? Quando o Robson não esteve em campo, o Vasco não somou nenhum ponto. É brincadeira? Você pode achar que é brincadeira, mas não é. Todos os jogos em que o Vasco somou pontos, seja vitória contra o Atlético, empate contra Palmeiras e Fluminense, vitória contra o Cuiabá, empate contra o Coritiba, vitória contra o Grêmio, estava ele, Robson Bambu, no campo. É brincadeira, cara. O cara, a gente não gosta dele, mas parece que ele é um amuleto. Parece que é o cara que tá predestinado a estar em campo. E o Ramon Dias explicou sobre ter utilizado ele como lateral, inclusive eu já sabia disso, no Santos, numa época na sua base, ele foi utilizado por muito tempo como lateral. E por isso o Ramon Dias o utilizou por ali. Mas é aquela, cara. O cara virou o amuleto do Vasco. Pensando no jogo contra a equipe do Red Bull Bragantino, o Vasco tem um desfalque confirmado, viu, gente? O Praxedes não joga porque ele veio com o contrato pela equipe do Red Bull, emprestado pelo Red Bull. Então, Praxedes é desfalque do Vasco. O Jair e também o nosso querido Pumita serão, em dado momento aí, revisados durante a semana, como eles gostam de dizer, né? Serão reavaliados para saber se terão condições ou não de jogar contra a equipe do Red Bull. E uma notícia de agora, o Pablo Verrete foi eleito aí o cara da rodada 18 do Campeonato Brasileiro da Série A. Então é isso, gente. Agradeço a você que chegou até esse momento do vídeo. Muito obrigado pela sua audiência. Até a próxima. Saudações vascaínas. E valeu!